mundo do trabalho passa por uma transformação profunda, com novas tecnologias, mudança no perfil das ocupações e modelos mais flexíveis de contratação. Isso tudo amplia o debate sobre proteção social e sobre regras que foram construídas para uma realidade que já não existe mais. No Brasil, o trabalho por plataformas digitais está no centro dessa discussão. O deputado federal e líder do Republicanos, Augusto Coutinho, é relator do PLP 152 de 2025, que propõe a regulamentação do trabalho por aplicativos e deve atingir principalmente motoristas e entregadores. Ele é o entrevistado desse episódio do videocast do projeto Jurisprudente do Jota. A iniciativa cobre os efeitos da insegurança jurídica para o Brasil. A cada episódio, um jornalista do Jota recebe convidados do setor público para debater o assunto na prática. Podemos começar? Podemos, estou aqui. No ano passado, deputado, o Jota fez uma pesquisa com gestores de grandes empresas para medir a percepção deles quanto à segurança jurídica aqui no Brasil. A resposta que a gente teve é que um dos problemas levantados é a falta de clareza das leis e como que há muita mudança constante nisso aí. O investidor está buscando previsibilidade, como a gente sabe. Como é que dá para garantir um ambiente de negócio que seja estável se as regras do jogo ou a interpretação delas continuam mudando a cada legislatura? Eu acho que muito disso o legislador, em muitas ocasiões, tenta ser o mais claro possível, mas as interpretações, às vezes até tendenciosas, elas é que abrem margem para, hoje, essas grandes bancas de advocacia, que é a realidade. A gente que vive em Brasília sabe que é a realidade de Brasília. Né? Então, às vezes, muito mais é por interpretação da lei do que da própria lei. Eu não culparia só o legislador sobre isso. Eu tive a oportunidade de ser um dos relatores da reforma tributária. E um dos cuidados que a gente tinha era de deixar tudo muito claro na lei para que não houvesse interpretação ou jurídica depois, ou então mesmo da Receita Federal, para que deixasse muito claro. Mas para você ter uma ideia, Mariana, essa questão dos aplicativos. Eu não sou advogado, eu sou engenheiro. E, como todo engenheiro, 2 e 2 é 4, não é 3,5 nem 4,5. Né? Então, na lei, a gente deixa assim, muito claro, eu digo, a criação de um novo tipo de trabalho, é o trabalhador autônomo plataformizado. E a gente deixa bem claro no texto, sem vínculo empregatício. O que é que ocorre? Hoje as empresas dizem que no nosso texto dá margem para que possa ser interpretado. Ora, eu boto de uma forma clara no texto que é sem vínculo empregatício, mas há advogados que dizem que em algumas colocações que a gente faz no texto pode haver essa interpretação. Então, isso é um exemplo claro, ou seja, de que muitas vezes é muito mais a vontade de uma interpretação, e aí o próprio magistrado tem essa responsabilidade do que propriamente o que o legislador quis dizer. Isso é a minha opinião. Então vamos falar sobre essa figura do trabalhador autônomo plataformizado. Como a gente sabe, a Justiça Trabalhista tem considerado esse vínculo de CLT em alguns casos. Como que dá para garantir, então, que isso não vai ocorrer depois que o texto for sancionado, enfim, estiver pronto? Tem algum diálogo com a Justiça do Trabalho? O problema está, talvez, na ponta? Tem diálogo. Eu tive, pessoalmente, algumas vezes com o presidente do TST, e conversamos com o ministro, que é uma pessoa muito afável, muito interessada em ajudar nessa questão. E isso que eu estou te dizendo, que eu disse a ele que ia deixar claro na lei que era sem vínculo empregatício, ele disse que não tem problema. É isso que a gente entende. Hoje, a Corte Superior do Trabalho, ela está dividida. Alguns acham que é vínculo, outros acham que não tem vínculo. Mas o que a gente precisa entender é que isso é uma realidade nova no mundo. A OIT, ela inclusive foi tema em julho passado e vai ser no próximo ano, essa questão da regulamentação dos aplicativos. E a gente tem de ir um pouco para a experiência que a gente vê no mundo. Eu tive a oportunidade de, junto com o deputado Passarinho, que é o presidente da comissão, nós irmos à Espanha, a Madrid, que lá eles regulamentaram os entregadores e fizeram o vínculo empregatício. Foi um desastre. Ou seja, nós tivemos depois na academia, na universidade, tinha um professor estudioso sobre o assunto, ele trouxe para nós que eles perderam 25 mil postos de trabalho.
Ou seja, hoje o trabalhador está na rua pedindo para não ser formalizado. Tá? A empresa que hoje detém a maioria do mercado em Madrid, ela não pratica o que a lei diz. Ou seja, hoje ela detém 60% do mercado. Está cheia de multa, milhões de euros de multa, e a empresa agora sentou na mesa com o governo porque pressionaram e disseram que iam prender o dono. Mas essa empresa ela tinha talvez 5, 7% do mercado, hoje tem 60%. Mas e lá não Não, tem ela não tem. Justiça do Trabalho, As CAD? tradicionais, eu não sei se Justiça do Trabalho não, porque é uma coisa meio do Brasil. Mas isso está judicialmente, ou seja, ele tem sido multado em milhões de euros. E agora está com medo de ser preso e aí sentou com o governo para negociar. É uma empresa que detinha menos de 10% do mercado, hoje tem 60%. E as tradicionais, ou seja, as maiores, não entraram nisso, ou seja, se formalizaram e realmente estão tendo dificuldade. Então, isso é uma certeza de que a gente tem, porque ouvindo os próprios trabalhadores, e que a gente ouviu também, a grande maioria não quer. Ele não quer ser seletista. Ele quer ter um trabalho eventual, ele quer fazer a agenda dele. A única coisa que a gente precisa mudar é que as plataformas elas querem tratar o trabalhador como autônomo, mas não deixam ele ser autônomo de fato. Porque se ele começar a não aceitar uma corrida, se ele começar a não aceitar um pedido, ele é penalizado. O algoritmo penaliza ele, muitas vezes ele pode ser até descartado da plataforma. Ora, se ele é autônomo, como é que ele pode ser obrigado a fazer um serviço que ele demandou? Então, são essas coisas que a gente está corrigindo nesse relatório do PLP do 152. Primeiro eu queria só, a gente já vai entrar nesses pormenores aí, mas eu queria amarrar com o senhor esse entendimento da questão da segurança jurídica. Como que, se o senhor acha que mesmo após aprovado o texto ainda tem esse risco de judicialização, e como que dá para amarrar com todos esses atores, justiça trabalhista, as plataformas, os entregadores, para que isso não ocorra, para que esse tipo de... Veja, a justiça, como te disse, a justiça do trabalho, a gente ouviu o Ministério Público do Trabalho, ouviu o Ministério do Trabalho, ouviu todo mundo. Existem por exemplo, eu vou dar um exemplo no nosso texto, a gente define um valor que seria o mínimo valor pago ao trabalhador de entrega de aplicativo. Né? Tem um projeto do ministro Bolo que ele diz, que ele fala em R$10, mas a gente não acatou, a gente botou 8,50 e depois eu explico por quê. Mas essa questão, por exemplo, numa reunião que eu tive com o presidente Hugo Mota, as plataformas dizem que isso é inconstitucional. Eu não sei, precisa aprofundar isso. Né? Aprofundar o debate. Aprofundar o debate e ouvir pessoas que podem dizer se sim ou se não. Né? Mas, enfim, às vezes tem um interesse próprio das empresas, eles podem querer questionar tudo, né? Lamentavelmente, a gente vê o que acontece hoje no Brasil, porque muitas vezes a gente chega e diz, o Supremo está legislando tudo. É porque muitas vezes a culpa é nossa, somos nós que questionamos o Supremo para que ele se posicione. Esse é outro debate, é outro tema que eu aceito até discutir, porque eu tenho um projeto sobre isso na Câmara. Mas a gente, para não fugir, o que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes a gente insta o Supremo para que ele se posicione. Por exemplo, essa questão dos aplicativos, existe lá um questionamento no Supremo Tribunal Federal e o Supremo fez audiências públicas, fez debate sobre isso, e eu fui ao presidente Hugo Mota, eu fui ao presidente do TST, e o presidente Hugo Mota ligou para o ministro Fachin, o presidente do TST também falou com o ministro Fachin, que não cabe ao Supremo estar legislando, nós vamos legislar. Né? A gente vai legislar, e por isso que a gente está com pressa de que essa agenda avance, para que a gente mostre, de fato, o resultado da legislação desse tema, que é muito importante. Quando que foi essa conversa com o Fachin? No final do ano. Eles tinham uma agenda em dezembro,
ou seja, que já ia se posicionar, o Supremo ia posicionar sobre essa questão, acho que por volta do dia 10 de dezembro. E aí ele tirou de pauta e foi quando a gente avançou. Eu apresentei na semana seguinte o relatório e tal, e a gente está nessa discussão. Vamos entrar então nessa questão, por exemplo, dos valores. Como o senhor falou, as organizações dos motoristas e entregadores estão questionando tanto a estrutura da contribuição previdenciária quanto essa questão da taxa mínima de 8,50. Por outro lado, as organizações, a colisão de entidades, como, por exemplo, o CNC, a Brasel, eles entregaram um manifesto para o presidente da Câmara com críticas ao projeto. Eles alegam que o texto piora a segurança jurídica do setor, porque ele afasta esse enquadramento das plataformas como empresas de intermediação tecnológica, e ele também introduz o regime do trabalho plataformizado, que é um dos pilares do texto. Como que o senhor responde a essas críticas? Não, esse ponto inicial, inclusive, que não é de todos os lados. A gente recebeu crítica das empresas, mas a gente recebeu elogios dos trabalhadores. É óbvio que eles queriam mais, mas em linhas gerais eles elogiaram, e do governo. A gente recebeu crítica das empresas. Então vamos por etapa. Essa questão da questão jurídica, que você falou, da segurança jurídica. Eu deixei claro, como disse no início da reunião, da nossa entrevista, que a gente pode ajustar o texto para dar essa segurança. A ideia do legislador não é vínculo empregatício, sem vínculo empregatício. Então, o que precisar ajustar para isso, para deixar claro que não haverá vínculo e que é um trabalhador plataformizado, a gente vai fazer. É isso que a gente pôde, em todos os embates que a gente teve de reuniões, discussões, ouvir dos trabalhadores. Poucos queriam ser CLTista. Então, isso já é, no meu entender, vencido, e a gente precisa só ajustar. O outro ponto que você colocou, qual foi? Da parte das organizações. Sim, das empresas. A insegurança jurídica que eu disse a eles, inclusive, eu estava nessa reunião com o presidente. A questão do enquadramento das plataformas como empresas de intermediação tecnológica, tem isso também. Isso faz parte dessa parte jurídica deles, ou seja, que eles não querem, porque eles acham que podem ser penalizados por isso. Bom, tudo bem, aí a gente precisa ver como é que a gente faz, mas eu disse a eles que não era a nossa intenção criar nenhuma dificuldade quanto a isso. O que, na verdade, eles reagem, eu vou dizer os pontos mais assim, que eu vejo que eles reagem. É a questão do valor mínimo de entrega, né? A gente quer voltar a esse assunto, eu já falei um pouco dele. Então, podemos voltar. O então deputado Boulos fez um projeto para que a entrega mínima fosse de R$10. Ele se baseou numa greve que os entregadores fizeram nas grandes capitais e que, segundo informações, depois dessa greve, a companhia que mais domina o mercado, ela chegou ao patamar de R$7,50, o valor mínimo para a entrega. Uhum. Né? Aí ele fez um projeto para R$10. Eu não acatei os R$10, explico por quê e expliquei ao ministro por quê. R$10 em São Paulo não é R$10 no interior de Pernambuco, não é R$10 no interior da Paraíba. O Brasil é um país continental e um país com muitas diferenças sociais. Um ticket de um lanche em São Paulo é diferente do ticket de um lanche no interior de uma cidade, do Nordeste, por exemplo, ou do Norte. Então, eu não posso botar, se eu boto R$10, ele pode custar mais do que 50% do lanche. Uhum. Né? Então, um lanche que seja de R$20, R$18, ele vai custar 50% só o transporte. O que vai acontecer? Vai para a informalidade ou acaba nas cidades pequenas. Então, não é justo. O Brasil é um país continental. Não é justo que isso aconteça. Né? Então, a gente fez nesse sentido. Aí, volto. As empresas dizem que é inconstitucional. Esse é o grande impasse, que eu acho que é um impasse que, no meu entender, é um assunto que vai para plenário.
vai para decidir em plenário. Decidido voto a voto ali. Exato. Porque eu também não tenho nenhuma dificuldade de que a gente faça a estrutura toda do projeto, mas os pontos mais sensíveis, a maioria vai decidir. O senhor acha que essa discussão da taxa, do valor, é o mais controverso, talvez? Esse mais tem dificuldade? É o ponto, mas tem outro ponto. Outra questão que é a questão, no caso dos motoristas. Nós colocamos que a plataforma ela pode cobrar a taxa de intermediação até 30%. O que é que ocorre hoje, Mariana? Há muitos relatos de motoristas de que diz que, às vezes, numa corrida que ele faz, a plataforma cobra 50% da corrida. Então, imagine, de R$100 que você paga, R$50 a plataforma bota no bolso só porque intermediou. Pô, isso é uma coisa difícil de explicar. É difícil de explicar. O que dizem as plataformas? Não, nós fazemos isso porque a gente cobra mais numa corrida para pagar mais em outra que o motorista não tem tanto interesse de fazer. Em bairros mais difíceis, acesso ou qualquer coisa disso, ele paga mais ao motorista para, em compensação, nas melhores corridas, ele ganha mais. Saber se isso é verdade ou não é, só acho que 50% é demais. Então, a gente botou um limite de 30%. Eles não concordam. É um assunto que precisa ser discutido. A questão previdenciária, por exemplo, a gente vê e que muitas vezes a gente pensa que hoje você tem só 4 ou 5 plataformas no Brasil. Mas não é, nós temos mais de 600 plataformas. Você tem 2 ou 3 plataformas que ainda tem 95% do mercado. Mas os 5% restante é dividido em mais de 600 plataformas. E você precisa ter e respeitar esses modelos de trabalho. Foi o que a gente fez, por exemplo, no recolhimento da Previdência Social. Então, o projeto, eu acho que ele traz ganhos ao trabalhador, segurança ao trabalhador. A gente precisa dar segurança jurídica às empresas, ou seja, para acabar com essa pendenga judicial, né? Mas a gente precisa dar segurança ao trabalhador, porque hoje as empresas é que ditam como querem fazer. A lei é delas. Elas definem como o trabalhador precisa do trabalho e se sujeita a isso. E não pode ser assim. A gente tem que botar uma regra, a gente tem que botar direitos e tem que botar deveres. Esses trabalhadores, por exemplo, precisam ter seguro. A gente coloca no texto seguro. A gente coloca, por exemplo, ontem eu estava lendo uma questão que é falaciosa, dizendo, por exemplo, a gente exige atestados de antecedentes criminais, né? Mas só exige para motoristas. A gente não exige para entregadores. Aí você vai perguntar por quê? Não, porque o entregador ele não tem muita relação com você, ele vai e entrega um produto. E a gente tem que dar oportunidade para as pessoas se reintegrarem no trabalho, né? Mas o motorista já é mais sensível. A gente vê noticiando essa semana aqui em Brasília uma questão de um motorista que estrupou uma garota e tudo mais. A gente coloca algumas coisas que a gente bota a obrigatoriedade do pânico, ou seja, no aplicativo você vai ter o pânico, para quando você tiver tanto o motorista como o cliente. Então você aperta o pânico se você tiver e é acionado imediatamente as polícias. Então são mecanismos que a gente faz, que a gente cria na questão apenas para dar um pouco mais de segurança. Líder, no final do ano, agora em outubro, a gente tem eleições. E a gente sabe como isso costuma afetar o funcionamento do Congresso Nacional. O senhor acha que esse tema pode estar contaminado em algum momento por essa questão eleitoral? Os parlamentares podem ficar mais permeáveis, digamos? Não, eu espero que não. E eu explico por quê. Primeiro é que quando o governo mandou o PLP 12, o PLP 12 tinha muita coisa boa. O ministro Marinho fez um trabalho bom, mas talvez o governo se comunicou mal e a oposição recebeu isso como
um projeto de governo, e que não é, isso é um projeto de Estado, isso engloba, a gente está tratando da vida de mais de 2 milhões de brasileiros. PLP12 foi o projeto enviado inicialmente. Enviado inicialmente, né? Então, pelo governo federal. O que é que acontece? Então, a gente ficou contaminado. O que o presidente Hugo Mota sabiamente fez? Ele colocou a comissão, o presidente é o deputado Joaquim Passarinho, um deputado do PL, um deputado extremamente aplicado, competente, sério, com espírito público, né? Um cara que a gente está dividindo todo esse trabalho. Então, a gente não quer politizar essa questão. O fato de ser PL, de ser PSOL, de ser isso ou aquilo outro, a ideia não é politizar, porque, na verdade, é um assunto, como eu digo, os governos vão passar, mas a profissão vai continuar. E a gente precisa fazer, porque a gente precisa regulamentar uma coisa dinâmica e que o Brasil precisa ter uma legislação. Para a questão do consumidor, na ponta, como que o projeto pode afetar a vida dos consumidores? Pode ter um aumento no preço? Veja, aumento é possível que sim. Por quê? Porque, na verdade, hoje a relação é uma relação sem nenhum custo, ou seja, em tese, né? Algumas prefeituras, as plataformas pagam o ISS, mas, por exemplo, a Previdência Social. Todo negócio no país tem previdência social, né? Tem de pagar, o trabalhador tem de recolher, ele precisa ter no futuro, ter um agasalho social. Isso vai ter um custo, é óbvio que vai ter. Eu acho que dá para ser muito bem absorvido pelas empresas. Como vai ser isso? Ou seja, no caso, a gente colocou do que for relativo à mão de obra. Então, deixa eu explicar. Vamos imaginar que uma corrida, eu volto aos R$100. R$100, uma corrida. Dessa corrida que foi pago R$100, tirando já a intermediação da plataforma, sobrou R$100, tá? Vamos dizer que foi 120, 20% da plataforma, sobrou R$100 para o motorista. Desses R$100, R$75 é considerado o custo do trabalho dele. O carro, o pneu, o celular, a gasolina e tudo mais. E 25% é efetivamente o trabalho dele. Então, R$25 é o trabalho dele. Sobre os R$25, que é a mão de obra, irá incidir ao trabalhador para recolhimento de INSS 7,5%. Desculpa, esse cálculo é o cálculo que o senhor tem feito junto com o Ministério do Trabalho, as plataformas? Isso veio, inclusive, do GT que o Ministério do Trabalho fez. Ele considerando que dos 100% que é pago, 75% é para o trabalho efetivamente realizado, 25% é a mão de obra do trabalhador. Joia. Então, sobre esses 25%, iria incidir 7,5% para o trabalhador pagar e 20% para a plataforma pagar. Isso aqui, não fui eu que inventei, isso aqui eles já tinham acertado antes com o Ministério do Trabalho e eu mantive, né? Para o trabalhador é uma coisa extremamente benéfica, porque você sabe, não sei se você sabe, mas o trabalhador autônomo, qualquer trabalhador autônomo no Brasil, paga 20% de INSS de imposto. O trabalhador autônomo, plataformizado, vai pagar 7,5%. Ou seja, é um avanço para o trabalhador. Ele vai ter o seguro social. O que é que eu gostaria de ter feito? Eu gostaria de ter feito, inclusive, optativo. Pode ser ou não. Você quer ou não quer. Eu não quero a Previdência. Mas eu não posso fazer isso. A legislação, para a gente mudar isso foi, inclusive, o ministro Boulos me disse que numa conversa que teve com o presidente Lula, ele deu essa sugestão. Eu disse, eu acho ótimo. Eu acharia ótimo se fosse possível. Então, o trabalhador diz, eu quero ou não quero? Eu não quero.
Então, ele não vai ter recolhido 7,5%. Então, isso não resta dúvida que é algum custo, mas não faz sentido nada que a plataforma não possa absorver. Porque, na verdade, Mariana, o que acontece com esse danado desse algoritmo é que ele sempre vai buscar viabilizar a contratação do serviço. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que a gente está aqui sentado no mesmo lugar. Tem mais algumas pessoas que estão nos acompanhando. A gente pede um carro, cada um diferente, para o mesmo lugar. A gente pede, vamos para o aeroporto. O preço que vai dar para o seu, na mesma plataforma, é diferente do que vai dar para o meu, é diferente do que vai dar para Maria, do que vai dar para João. Aí você diz, por que isso? Porque a plataforma, o algoritmo, ele sempre vai pegar o máximo que você pode pagar e o mínimo que o trabalhador pode receber, aceita receber. Entende? Isso é o algoritmo. Então, na verdade, o que é que eu quero dizer? À medida que esse custo ele vai ser absorvido pela empresa, espero eu, porque senão ele vai perder o serviço. A pessoa, em vez de andar, vai andar de mototáxi, vai arrumar alguma alternativa. Porque o que é um fato hoje é que essas plataformas elas se proliferizaram e é muito legal, é muito cômodo para nós, é muito interessante. Por exemplo, a gente fala pouco do mototáxi, por exemplo, mas é impressionante. Um dia desse eu fui fazer uns exames no hospital em Recife. Quando eu chego, eu tinha que chegar às 7 horas da manhã, quando eu cheguei às 10 para as 7 do hospital, era a moto parando. Eu fiquei impressionado, ou seja, o número de pessoas que usam isso, ou seja, não usam ônibus, porque o ônibus não é confortável, não dá conforto, ele prefere vir numa moto ou vir num aplicativo de motorista ou um aplicativo conjunto. Isso está inserido na nossa vida. Então, essas empresas, elas vão querer eu acho que elas vão se adequar a isso. Elas não vão subir o preço, porque se subir, não tem a freguesia. Líder, então agora para encerrar, vamos falar de prazo. Tá. A gente tem no segundo semestre a eleição, então a expectativa é de que o Congresso funcione na sua plena potência, digamos, agora nesse primeiro semestre. Dá para esperar que tem clima ou o texto está maduro o suficiente para ser votado até junho, julho? Tem. Nas duas tem. casas? O texto Qual que é? Não, eu falo da minha. Né? A nossa casa, o presidente Hugo quer finalizar isso até o final de março. Tá? Plenário também. Plenário também. Então a gente a gente está assim, tem prazo tranquilo de a gente mandar isso para o Senado e o Senado fazer a parte dele. Né? Eu acho que, eu vou dizer, é uma matéria importante que a gente precisa agilizar. Eu vou ter uma reunião com o presidente Já Passarinho, já para a gente acertar depois do Carnaval, que a gente possa fazer já as reuniões da comissão, porque eu acho que esses debates todos, eles precisam ser feitos nas comissões. Os deputados sugerirem, a gente muda o texto, não tem dificuldade. O que for para melhorar, o que der para aperfeiçoar, a gente vai fazer, né? Atendendo a todas essas. Uma coisa só que eu quero dizer é o seguinte, é importante, muitas vezes o trabalhador ele quer um avanço muito maior. Ele queria muito mais. E uma coisa que é importante é que a gente faça, regulamente isso, porque depois eles vão ter, com convenções coletivas, com da classe, com as empresas, eles vão negociar esses ganhos. A gente deixa claro, por exemplo, coisas básicas e que são humanitárias e que não existem hoje. Por exemplo, pontos de apoio com lugar digno para o trabalhador ir no banheiro, uma mulher ir no sanitário, né, carregar seu celular. Então a gente deixa a obrigatoriedade de fazer isso. E hoje não tem. Né? Então a gente cria avanços, são avanços importantes tanto na segurança dele, ou seja, a forma de que a gente vai fazer o cadastramento do trabalhador, ele tem de existir. Esse negócio de ter trabalhador que às vezes você tem caso, né? O cara trabalha e usa o perfil do outro para ser o motorista, por exemplo, de um aplicativo. Não vai poder ser.
Ele tem de ser ele, com a cara e com o documento dele. Como também, quem vai pegar um carro de aplicativo, ele vai ter de desistir para não assaltar o motorista. Ele vai ter de ter a foto dele com um documento que mostre que é ele. Vai ser a arte do possível ali, né? É. Líder, obrigada pela conversa mais uma vez. Então, vamos encerrar aqui. Esse videocast é uma iniciativa do Jota e faz parte do projeto Jurisprudente, uma coalizão de pela segurança jurídica e regulatória no Brasil. Ele discute a previsibilidade sob o ponto de vista do que acontece na Praça dos Três Poderes. Neste programa colaboraram Letícia Paiva, Luiz Carvalho, Priscila Trindade, Raquel Cavalcante, Valentina Trevor e Vitória Lacerda. Eu sou Mariana Holanda, analista de política do Jota. Obrigada e até a próxima.